sou Alessandra, trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nós vamos fazer a reflexão do capítulo 23, Estranha Moral, o item Quem não odiar seu pai e sua mãe. Antes, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e refletindo, Senhor, sobre o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a pegar essas lições para as nossas vidas no dia a dia e assim, Senhor, sermos mais felizes por estarmos seguindo o Seu caminho. Pedimos a permissão dos benfeitores da nossa casa, Birajara, Rafael, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, para que eles possam abençoar esse momento. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos refletir sobre o item 3 desse capítulo, mas para que a gente possa se situar, eu vou ler o item 1, que é uma passagem de Jesus que foi anotada por Lucas no capítulo 14, versículo de 25 a 27. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nos causa estranheza ouvir o Cristo falando na palavra odiar, e principalmente referente à família, aos corações próximos a gente. Kardec, nesse capítulo, nos ajuda a refletir, e ele coloca para a gente que muito provavelmente essas palavras foram que esse trecho pode ter sido mal traduzido, porque muitas vezes, ao passar de uma língua para outra, há uma falta de equivalência. A língua hebraica era muito simples, uma mesma palavra significava muitas coisas, e provavelmente foi isso que ocorreu. Mas vale lembrar que a palavra odiar também significava amar menos. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que na língua hebraica algumas palavras tinham mais de uma significação. Então, odiar, sabemos hoje que significa amar menos. E a partir desse ponto, vamos refletir no que o Cristo falou? Quando ele nos diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ele estava nos falando sobre amar menos. Nós precisaríamos amar muito mais ao Evangelho que ele trazia, que era o Evangelho que nos traz o caminho da felicidade, do que amar mais a cultura, a educação que o mundo nos traz. E quem nos traz as primeiras educações, a educação, é a nossa família, que nos mostra costumes, hábitos, formas de reagir, formas de resolver problemas, visão de mundo, e tudo isso pode ser e deve ser alterado de acordo com a visão que Jesus nos traz da lei de Deus. Se nós refletirmos, existem pessoas que falam das suas famílias assim, por exemplo, aqui em casa ninguém leva desaforo para casa, bateu, levou. E o Cristo traz para a gente algo que é super contrário, que diz o quê? Dar a outra face, nos fala do perdão. Então, veja só como tem coerência. Se a gente amar mais a doutrina que o Cristo nos traz, se a gente amar mais a lei de Deus que Jesus nos apresenta, a gente não tem como, ao mesmo tempo, fazer como alguns costumes que nós crescemos com ele. Nós teremos que, inevitavelmente, amar mais a um e menos a outro. E essa decisão nos colocará num caminho de felicidade ou não. Por quê? Porque nós já sabemos, através dos espíritos que nos trouxeram, que a nossa felicidade está no cumprimento da lei de Deus. E que toda vez que a gente se afasta desse cumprimento da lei de Deus, a gente sofre. Então, vale lembrar, precisamos refletir
nas nossas ações. Precisamos refletir sobre tudo aquilo que a gente veio recebendo, que a gente até naturalizou, mas que no fundo não é natural, porque está fora da lei de Deus. Natural é o que está na lei de Deus. E aí é preciso que a gente comece a avaliar os nossos comportamentos e aquilo que a gente tem normalizado, para que a gente possa, enfim, trilhar um caminho de felicidade, que é o caminho da lei de Deus que Jesus nos trouxe. Veja no seu comportamento, no seu dia a dia, as coisas que você fala, se elas estão de acordo com Cristo. Umas sim, outras não. Então, a proposta é o quê? Que a gente possa intensificar a nossa vontade de estar junto do Cristo, através do cumprimento dos seus ensinamentos. Nós sabemos que é difícil, é desafiador, mas nós conseguiremos. Exemplo disso, para nos fortalecer, nós temos Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, no momento em que ela decidiu ir para o convento, abandonar a casa do pai dela, ela sofreu bastante. Ela chegava a dizer que doía até os ossos, porque ela estava ali deixando o lugar que ela sempre conheceu, o lugar que a acolheu, o lugar a que ela pertencia, o lugar que dava a identidade dela. Ela abandonou tudo isso pelo Cristo. E esse processo de distanciamento não foi simples, foi doloroso, foi difícil, mas ela fez a melhor escolha, que era seguir ao Cristo, se tornar uma discípula do Cristo. E foi assim que ela fez. E ela acaba nos mostrando o caminho. Não precisa que a gente saia da nossa casa, deixe de falar com as pessoas. Precisa apenas que a gente internamente decida. De hoje em diante, eu quero fazer como Cristo me ensinou. Agradeço a meus pais, a todas as pessoas que me trouxeram referências, mas de hoje em diante, quero fazer como Cristo me ensinou. Sem abandonar os meus deveres junto a cada uma dessas pessoas, mas entendendo que o meu dever de cuidar de mim enquanto espírito que sou é intransferível. E eu preciso fazer o quanto antes, porque todos nós desejamos ser felizes. E já entendemos que a nossa felicidade está no cumprimento da lei de Deus, dos nossos deveres espirituais. Então é importante que a gente possa se perguntar, será que eu tenho buscado me transformar nessas questões? Será que eu tenho buscado alterar o meu comportamento que de tanto tempo eu vim fazendo? Será que eu estou saindo dessa caixinha do comum do dia a dia e indo na direção do Cristo? Será que eu estou amando menos algumas posturas, alguns comportamentos que sempre pareceram para mim corretos e amando mais o que o Cristo nos propõe? É desafiador, meus amigos, mas sem dúvida é compensador. Hoje, quando a gente vê a história da nossa patronessa Teresa d'Ávila, a gente vê que ela precisava dar esse passo. Ela precisava romper com o quê? Sair da caixinha, sair daquela caixinha que ela seria criada para casar, ter filhos e dar continuidade àquela família. Mas quando ela recebeu o chamado de Jesus para uma proposta muito maior, para um dever muito maior, ela olha para aquele chamado, para aquela caixinha e fala, eu já não estou mais cabendo aqui nessa caixinha. Existe uma caixinha muito melhor que eu pertenço, que é a caixinha de Jesus. Então vamos refletir na nossa vida, qual caixinha a gente não cabe mais? Qual caixinha a gente já tem que procurar mudar? Porque ela não traz felicidade para a gente. E isso sim é o amar menos. Essa sim é seguir o ensinamento do Cristo. E nesse processo de se dar conta daquilo que a gente precisa abandonar, amar menos, a gente pode usar como estratégia a oração. A oração pedindo a Jesus que nos mostre com clareza em que ponto nós ainda estamos tão equivocados, em que ponto a gente está amando mais os ensinamentos que já não condizem com a doutrina de Jesus, a doutrina de amor que ele veio nos trazer
e que estão nos causando infelicidade e que estão deixando a gente muito, 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 muito distante do amor de Deus. E nesse momento, que a gente tenha a humildade de olhar para a gente mesmo e poder dizer: Senhor, ajuda-me a ser melhor, ajuda-me a cumprir com a tua palavra, ajuda-me a cumprir com os meus deveres de pai, de mãe, de filho, de irmão, mas, Senhor, na condição agora de teu discípulo, porque eu quero te seguir. Ajuda-me a ter clareza sobre as posturas que hoje já não cabem mais, que hoje já não condizem mais com o teu evangelho. E eu não tenho dúvida, Jesus irá nos responder, irá nos mostrar, irá nos fortalecer nessa caminhada. Mas é preciso que a gente busque enxergar isso. É preciso que a gente peça a Jesus para nos ajudar. E sem dúvida, se a gente for até Jesus com toda humildade, dizendo: Jesus, para mim é difícil, porque muitas das minhas posturas não me causam estranhezas porque são comuns ao meio que eu convivo social. Mas eu quero, Senhor, ser sua discípula. Me ajuda a enxergar, me ajuda a amar menos o que eu era, o homem velho que eu percebo que eu já sou, para que eu possa ser essa nova criatura junto ao teu coração. Que a gente possa contar com a ajuda dos benfeitores que estão sempre à nossa disposição, esperando o nosso pedido para nos ajudar. E que a gente a cada dia consiga amar menos tudo aquilo que nos afasta de Jesus, para que a gente possa ser mais feliz. E isso não acontecerá de uma hora para outra, porque isso não aconteceu de uma hora para outra com ninguém, inclusive com Teresa d'Ávila. Foi um processo. E que nesse processo a gente tenha muita gentileza com a gente, entendendo que nem sempre é fácil a gente abrir mão, amar menos, sair da caixinha que a gente sempre conheceu e ir para um novo lugar, que é esse lugar junto a Jesus, junto ao Evangelho de Jesus. Então, a proposta é: qual postura hoje você identifica em você que fazem parte, talvez, da cultura da sua família, da cultura do lugar onde você convive, dos ambientes que você frequenta, que não tem mais a ver com a postura que o Cristo nos convida a ter. Desejamos ser discípulos de Jesus e esse será o nosso esforço. Já não precisamos sair de uma casa física e ir para outra porque decidimos seguir Jesus. Não. Nós precisamos mudar internamente e permanecer nos lugares onde estamos para dar testemunho de que somos muito mais felizes seguindo Jesus, em meio a todas as outras pessoas, que o nosso comportamento possa servir de exemplo de que mudanças são possíveis, nem sempre fáceis, nem sempre rápidas, mas que são possíveis. E que Jesus está sempre nos apoiando, sempre com a mão estendida para nós, para que a gente possa fazer essa transição, carregar a nossa própria cruz junto do Cristo. Espero que essa reflexão possa ter auxiliado você e que nessa semana, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, você possa ter a certeza de que sempre podemos mudar, que muitos mudaram e que você também irá conseguir. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento de reflexão. Abençoa, Senhor, o nosso esforço de querer te seguir como discípulos. Que assim seja.